Olá, no Alesp Cidadania de hoje nós vamos conhecer o trabalho da Associação das Mulheres de Paraisópolis e também falar um pouco sobre dignidade íntima. Para essa conversa eu recebo Flávia Rodrigues, que é presidente da associação. Seja bem-vinda. Obrigada, muito feliz de poder estar aqui. Tá ótimo. Também temos, só que em ambiente virtual, a doutora Albertina Duarte Takeuchi, ginecologista e obstetra. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Eu estou aqui no hospital, acabei de operar uma paciente e eu contei para todo mundo sobre esse tema que vai ser discutido hoje. Tá todo mundo, eu tenho uma censura aqui do lado, tá todo mundo aqui aplaudindo, quer dizer, na verdade é uma plateia. E eu quero agradecer porque esse hospital me deu uma verdadeira sala de CEO, quer dizer, então porque esse tema e falar com a Flávia, que faz um trabalho direto com as mulheres, é realmente muito gratificante. Doutora, a senhora deixou agora a gente curiosa. Onde a senhora está? Tem um hospital? Onde ele é? Inclusive, se eu não me engano, é próximo da associação, né, que a Flávia preside. Eu não posso falar o nome para não ser propaganda, mas eu acabei de fazer uma cirurgia de uma paciente, porque eu tenho dois mundos, né? Tem o mundo público, que é do Hospital das Clínicas, que eu trabalho, que é o programa do adolescente, e o mundo aqui de tantos privilégios como esse hospital que eu estou. E aqui, precisa de ver o carinho. Eu estou bem pertinho daqui, mas não posso falar onde é, mas estou bem pertinho de Paraisópolis. Ah, então tá bom. Estou com a roupa de centro cirúrgico. Eu só tirei a máscara e o gorro. Uhum. A gente sabe, né, o trabalho que a doutora faz aí, né, o acompanhamento com as mulheres, também com as adolescentes, uma preocupação muito grande. Flávia, para começar, conta pra gente sobre o trabalho que a associação realiza. Bom, a Associação de Mulheres, ela foi fundada em 2006, com um grande objetivo de que as mulheres elas podiam ter voz, né, dentro da comunidade de Paraisópolis. Então, antigamente, ia muito na união de moradores, as mulheres questionavam porque não tinha creche em Paraisópolis, porque as ruas não eram asfaltadas. Então, as mulheres, que era à frente, que fazia parte da composição do Conselho da União de Moradores, começou a perceber que as mulheres eram a grande maioria, que estava brigando pelos direitos ali. Então, nasceu-se a Associação de Mulheres para dar voz para essas mulheres e também para ajudá-las a garantir os direitos delas. Então, hoje a gente tem um trabalho muito forte voltado ao combate à pobreza menstrual, mas também à violência doméstica. Então, a gente trabalha muito com a questão do empreendedorismo, porque a gente acredita muito que a mulher com dinheiro no bolso, ela consegue sair desse ciclo de violência. Uhum. Quando fala da pobreza menstrual, o que você já viu dentro desse ambiente, né? Para quem não conhece, Paraisópolis é uma comunidade aqui de São Paulo muito grande, uma das maiores, né? Aqui talvez do estado até. E o que você percebeu e o que trazia para essas mulheres essa dificuldade de ter, por exemplo, um absorvente, que é algo tão necessário, né? Pelo menos uma vez por mês a necessidade. Bom, o nosso trabalho com a pobreza menstrual começou na pandemia, né? Só sabe o que é pobreza, eu falo que só sabe assim, quem sentiu na pele essa questão da pobreza menstrual. Eu sofri na pele quando eu não tive dinheiro para comprar absorvente. Então, quando eu saí de casa aos 16 anos, eu me vi naquele momento que não ter dinheiro para não comprar absorvente tinha mexido muito com a minha autoestima e também ficava assim pensando, por que eu, né? E ali, quando veio a pandemia, eu falei assim, acho que agora esse é o momento de começar a ajudar as mulheres a levar absorvente para essas mulheres. Porque parece um item tão básico, mas é o básico que falta. Porque muitas mulheres têm que decidir entre comprar o leite da criança, o alimento ou o absorvente. Então, o quê? Se é uma mãe, ela vai decidir que ela vai alimentar uma criança. Então, a gente começou esse trabalho para fortalecer e também para que se tornasse uma questão pública, né? Que a gente precisasse falar dos nossos corpos, que a gente precisasse falar de pobreza menstrual. Porque hoje ela afeta mais quem está em vulnerabilidade, as pessoas que moram nas periferias e também as pessoas que moram nos grandes interiores, nas roças, aí pelo estado do Brasil. Doutora Albertina, fala um pouco para a gente sobre essa situação, né? O que pode gerar para uma mulher ela não ter esse básico, que era ali um absorvente para usar no mês? A Flávia contou a importância que só quem não vive essa situação é que não sabe. Na verdade, os dados mostram
que no mundo, a cada 5 mulheres, uma não, uma não pode ir à escola ou não sai de casa porque não tem absorvente. E no Brasil, nós temos uma estatística pior, porque a cada 4, uma não pode. Então, se a gente pensar que uma mulher a cada 4 não vai na escola porque tem medo, porque não tem absorvente, realmente, o que é a menstruação? É um ritual muito importante de autoestima da mulher. E quando ela não tem essa situação, é muito séria, porque a autoestima dela fica muito para baixo. Agora, o que eu quero alertar é dos improvisos. Eu já tirei da vagina de muitas meninas papel, jornal, copinhos de papel, porque agora elas ficam, você tem o coletor, eu posso pôr. Então, copinho de café, panos sujos. Então, tudo isso pode dar, não só psicologicamente, uma situação de inferioridade, de dor, mas fisicamente ela pode ter cólicas, que é o menor dos problemas, corrimentos, inflamações, abscessos nos ovários e nas trompas e na vagina, e inclusive pode causar esterilidade por essas contínuas inflamações. Flávia, uma situação bem complicada, né? Você pensar assim como a doutora Albertina acabou de falar, uma moça que acaba colocando um copinho plástico, tanto ali por falta de informação, por ver que outras pessoas conseguem usar, de repente, um coletor, que é um pouco mais caro, mas não tem condição de comprar, ou tem que colocar um paninho, né? Sim, é muito triste essa realidade. E eu falo assim que até eu que tenho um pouquinho de acesso, eu descobri acho que uns 2 anos atrás o que era coletor menstrual. Porque essa questão da falta de informação, eu brinco, né, a gente mora em Paraisópolis, que as oportunidades, informações, primeiro ela vai chegar no Morumbi, para depois ela chegar em Paraisópolis. E talvez ela nem chegue. Então a gente tem que trabalhar mais, ter mais um olhar para essas questões das periferias e principalmente para esse olhar da mulher. A gente está o tempo inteiro falando sobre os nossos corpos, falando sobre as nossas vidas, mas quem sempre está decidindo algumas coisas são os homens sobre nós. Então, assim, a gente tem que brigar ainda por alguns direitos básicos. Então, a gente olha para uma lei que teve aí recentemente, que a mulher agora ela pode, né, fazer sua cirurgia, decidir que ela não pode ter mais filho. Mas tempos atrás ela precisava de uma decisão do homem para saber se ela podia fazer essa operação ou não. Então, até quando a gente vai ver nessa situação? Então, quando a gente fala de pobreza menstrual também, é essa questão, tipo assim, de levar acesso. Porque os homens também precisam saber sobre o que é menstruação, não é só um dever da mulher. Porque quando o homem ele casa com a mulher, existe todo um processo ali, né? Tem a gravidez, tem a menstruação. Então, o companheiro ele também tem que fazer parte desse processo. Mas a gente ainda vive numa sociedade que ela é totalmente machista, que ainda há muito se discutir para que as mulheres possam evoluir junto com os homens. E a pobreza menstrual é uma coisa que a gente vem quebrando aos poucos, né? Ainda a gente não chegou no grande patamar que a gente queria chegar, que é de começar a falar ainda mais abertamente, mas ainda falta muito a se melhorar. Uhum. O que você percebe das mulheres e até das adolescentes da região, então, de Paraisópolis? Onde elas conseguem acesso? As escolas já estão disponibilizando, né? Porque há uma lei que fala sobre isso, sobre esse acesso aos absorventes nas escolas também. Já tem acontecido? Tem conseguido esse acesso? Já tem acontecido, né? Já teve uma entrega nas escolas, mas não é uma coisa, não chega a ser uma coisa recorrente. O que eu vejo ainda é que falta uma questão muito grande, assim, voltada para a política pública. Que a gente precisa falar de menstruação, a gente precisa falar sobre os nossos corpos, a gente precisa incluir a sociedade, né? Porque a gente está... Quando se fala de favela, da minoria, a gente está esquecidos, né? Mas as pessoas esquecem que é a grande população que mora na favela, que é empregada doméstica, que é porteiro, que faz São Paulo, o mundo todo girar. Então, a gente é a grande maioria, então a gente precisa de oportunidade e a gente precisa de educação. Então, a associação faz muito esse papel, assim, de levar voz, de levar oportunidade. E também,
Hoje as meninas, a gente tem uma máquina, né? Eu faço parte do conselho do Fluxo Sem Tabu, que é um parceiro muito forte. A Luana tá junto com a gente há uns 4 anos. Então a gente tem uma máquina de absorvente que a gente consegue atender ali cerca de 500 a 1000 mulheres. É um número baixo ainda, por um número que a gente queria muito atender quase Paraisópolis inteiro, mas a gente não consegue. Porque absorvente ainda acaba sendo um item de luxo, né? Acaba sendo caro. Então, hoje com essa máquina a gente consegue atender essas mulheres, mas a gente vem fazendo um trabalho para que essas mulheres possam fortalecer, por isso que a gente foca muito nessa questão do empreendedorismo, para que ela possa comprar o absorvente dela. Mas enquanto que ela não pode comprar, ela pode ir até Paraisópolis, lá na nossa ONG, e retirar gratuitamente na nossa máquina de absorvente. Precisa fazer cadastro? Precisa fazer um cadastro que pode ser feito lá na nossa recepção, lá dentro, que fica dentro do G10 Favelas, e a pessoa faz o cadastro das suas filhas e retira gratuitamente. Doutora Albertina, a gente vê então a movimentação, né, dentro mesmo ali da comunidade para cuidar da comunidade, cuidar das mulheres da região, assim, então como a Flávia falou, que muitas vezes as regras, né, as leis, elas são elaboradas por homens, e a gente vê o quanto é importante a participação feminina também na tomada de decisões, né? Como foi falado pela Flávia, até a decisão da mulher de engravidar ou não, sim, muda também conforme a participação feminina também, aqui na LESP, por exemplo, não é, doutora Albertina? E às vezes, querida, todo mundo que vai fazer medicina ou que faz saúde, enfermagem, está um pouco distante dessa realidade cruel. Eu já tive menina que falta da escola com medo do bullying, com medo de vazar as roupas. Então, eu entendo que na escola você teria que ter nos banheiros, né, itens importantes, como o absorvente não custa nada, até lenços higiênicos, e por que não também desodorantes e também pentes. Nas baladas, a gente sabe que tem. Então, o fato da gente colocar isso, ou até nos metrôs, isso é meu sonho, na verdade, para frente. Mas enquanto esse sonho não vem, eu acho que nas unidades públicas de saúde, em todas as escolas, deveria ter um contínuo, não com interrupções, porque veja, e as férias, né? E o que acontece? Então, eu quero parabenizar a Flávia, essa máquina de absorventes é maravilhoso, cada vez eu aprendo mais. Só para você ter ideia, eu fui uma das poucas mulheres da saúde, quando eu falei, vamos fazer essa luta dos absorventes, eu fiz muita pressão para que essa lei tivesse ido. Aí alguns amigos falam, Albertina, mas que lei é essa? Por que você acha isso? Tem tanta coisa importante? Não, tudo é importante para não discriminar a mulher. São pequenas não, são grandes coisas que a mulher precisa se sentir segura para tomar decisões, para empoderar-se, para poder comprar o seu absorvente. Enquanto ela não compra, é preciso que o Estado e que a nação olhe para essas mulheres. Como eu disse, a cada 4 mulheres, uma deixa de ir na escola, e esse índice é maior do que outros países. Então, eu não falei na época, mas eu já vi paciente colocar folha, qualquer folha, porque, veja, ela está na escola, começa a menstruar, ela coloca a folha. Às vezes, o mais comum é o papel higiênico, se ela tiver. Então, às vezes, é a pessoa que está trabalhando, que vai ao banheiro e coloca o papel higiênico na vagina. E, às vezes, ele não sai totalmente. Então, é esse meu trabalho. Quantas coisas, quantos objetos estranhos eu tive que tirar de vaginas de mulheres já com corrimento, já com dor. Eu não aceito que uma mulher possa ter pobreza menstrual. Aliás, não aceito nenhuma pobreza, mas iniciar com pobreza menstrual é muito doloroso. E, doutora, até essa questão que a senhora traz, né, de a menina, de repente, está ali na escola, o fluxo é diferente, ainda mais nos primeiros anos, às vezes não vem certinho, não vem na data certa, ela não está preparada, às vezes também
nem a escola está preparada ao ponto de a menina ir ali à secretaria e pedir um absorvente. É muito traumático, não é, doutora? Eu não acho que tem que ficar na secretaria, com a diretora. Não, Sim. eu acho que tem que ficar no banheiro. O grande problema é que essa lei, quando eu fui uma das que lutei, realmente eu queria que ficasse no banheiro, porque só dessa menina ter que pedir na diretoria um absorvente já tem um espaço de vergonha. Agora, mesmo que as meninas levem na bolsa, o que acontece? Eu já sei de muitas amigas que ajudam as outras que não têm. Esse trabalho de solidariedade que é maravilhoso entre as mulheres. Mas muitos meninos abrem as bolsas das meninas e ficam brincando com os absorventes. Quer dizer, aquele que não valoriza a menstruação também não valoriza a relação, também não usa camisinha. Então, era preciso que itens básicos pudessem existir gratuitamente. É verdade. E Flávia, quando a doutora fala até que quando ela estava nessa luta, né, tentando explicar até para as pessoas a necessidade disso, porque para uma mulher não precisa explicar o quanto que é importante, né? Agora, ela ser questionada com tantas demandas, tantas coisas, você está se preocupando com isso. É dolorido também escutar, né? Nossa, muito dolorido. Teve uma vez também que eu estava tinha acabado de fazer uma palestra falando sobre, né, o nosso trabalho, sobre a pobreza menstrual. E aí acabou a palestra, a moça falou assim, estava tendo palestra de quê aqui nessa sala? Eu falei assim, a gente estava sobre o combate à pobreza menstrual. O que é isso? Eu ouvi de uma mulher, né, branca, privilegiada, e eu falei assim, nossa, ela não sabe o que é pobreza menstrual. Só que, tipo assim, naquele momento eu falei assim, eu poderia não explicar para ela o que é. Só que, assim, eu vou ser mais uma ignorante e ela vai sair daqui sem saber o que não é isso. Então eu expliquei para ela que ela ficou chocada, horrorizada, porque, né, ela não sabia o que era a pobreza menstrual, que ela nunca tinha ouvido falar, porque era uma mulher de privilégios. Então, quando a gente ouve essas situações assim, mexe muito com a gente, né? Porque existem pessoas que realmente não sabem, não procuram saber, e tem pessoas que acabam sendo ignorantes pelo fato de nem olhar para o vizinho do lado ali, a gente tem o Morumbi ali do lado, e acho que tem pessoas que nem imaginam ali, que as pessoas acham que só existe a fome, que só existe a pobreza da fome, né? E não existe essa questão da pobreza menstrual. Chega a ser dolorido, mas acho que o trabalho, assim, o meu, da doutora, da Luana, que é do Fluxo Sem Tabu, é que mais pessoas consigam entender o que é a pobreza menstrual e ajudar. Né? É ajudar doando absorvente, é ajudar levando informação, para que a gente possa transformar a vida de outras pessoas, de outras mulheres. Porque a gente sabe que a pobreza menstrual ela mexe de uma forma muito dolorosa no corpo de uma mulher, né? De não poder sair. Eu já deixei de ir para a escola, já perdi entrevista de emprego por não ter acesso a absorvente. E é uma dor que, quando eu vejo, assim, que me doía muito, e hoje me dói, porque eu vejo pessoas que não saem de casa porque não têm acesso a absorvente, ou porque tem que escolher, ou leite ou absorvente. Então, é um trabalho muito árduo ali de trabalhar todo dia e da conscientização. E a maior conscientização, assim, o desafiador é na consciência, assim, de mostrar para as pessoas que existe. Porque já aconteceu, assim, de pessoas que falam assim, não existe pobreza menstrual. E esse acho que é o maior desafio para a gente, mostrar para essas pessoas que existe, que tem estatística, tem um número, e mesmo assim a pessoa não acreditar que existe pessoas passando por essa situação. Até tem a questão das cestas básicas, por exemplo. Nem sempre o absorvente faz parte, né? Então, por exemplo, quando se compra, às vezes a pessoa ela tem aquele valor para comprar o básico, e aquele básico já vem, por exemplo, embalado até, que daí deixa o preço ainda melhor, né? Então, mais baixo. Mas não tem ali a pasta de dente, tem um sabonete, mas não tem um absorvente. É tanto que dentro do G10 Favelas, eles entregam cesta básica, né? Lá através do Justo Rodrigues, que é o presidente, e ele passou, quando a gente começou a nossa campanha do combate à pobreza menstrual, todas as cestas básicas hoje em dia vai absorvente. Toda a cesta básica. Acho que ele já entregou mais de 10 milhões de cestas básicas no Brasil inteiro. Então, sempre vai a absorvente dentro, porque a gente chegou para ele, falou da importância de ter. Então, hoje a nossa cesta básica vai. Mas essa cesta que é comprada em mercado, ela não vai o item básico. E o básico é o quê? O arroz, o feijão, a sardinha, o macarrão. E aí você comentou, né, da escova de dente, do creme dental. E aí é um item básico que eu fico assim, quando você vai uma escova de dente, é uma família com 10 pessoas. Né, o que faz? Então, assim, o que o básico, na verdade, ajuda? Ajuda até certo momento, em outro momento não ajuda. Então, acho que a gente tem que trabalhar muito essa questão da sociedade, do que realmente é o básico. Né? E aí fica esse questionamento, porque meu vizinho pode ter mais, meu vizinho ali do Morumbi tem acesso às mais coisas,
a absorvente de boa qualidade e a mulher ali de Paraisópolis, ela não tem acesso a absorvente, né? Então, a gente tem que trabalhar para uma sociedade mais igualitária, de mais acesso. E até se levar em consideração que numa casa normalmente tem as filhas, né? As filhas. Muitas vezes a mulher deve abrir, a mãe, né, deve abrir mão até do dela para dar para essa filha. Ou ela acaba deixando a filha porque ela precisa ir trabalhar, né? Então ela fala assim, você hoje vai usar o lencinho, vai usar o paninho, hoje você vai usar o papel higiênico porque eu preciso colocar comida na mesa. Né? Então, assim, e aí que entra essa questão das faltas nas escolas. Né? Então, assim, é muito triste essa realidade, mas eu espero muito um dia não ter pobreza menstrual. Eu vi a doutora falou, né, de ter absorventes nos banheiros, nos metrôs. Né? Então, assim, é um sonho, né? Meu, assim, também tem camisinha, né? Quanto foi a luta da camisinha para ter camisinha hoje, né, nos metrôs? Então, que a gente possa colocar absorvente, que possa ser normal, que não possa ser tabu, né? Que geralmente, eu falo assim, na época da escola, a gente passava absorvente, parecia que a gente estava roubando, sabe? Ai, tá, toma aqui, passa aqui escondidinho aqui embaixo. Parece assim que estava roubando alguma coisa e quando saía ver era só apenas um absorvente. E que a gente não precisa tratar mais como tabu. Por isso que eu falo da importância de ter aulas educacionais falando sobre o corpo da mulher, sobre prevenção à gravidez. O que falta muito é políticas públicas ligadas a essas coisas. Uhum. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse assunto, né? Conhecer um pouco mais, inclusive, do trabalho que é realizado em Paraisópolis em prol das mulheres. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Lespe Cidadania, hoje conhecendo um pouco mais do trabalho da Associação das Mulheres de Paraisópolis e também discutindo a questão da dignidade íntima. Para essa conversa, eu tenho a Flávia Rodrigues, né, que é presidente da Associação das Mulheres de Paraisópolis, e também em ambiente virtual tenho a doutora Albertina Duarte Takiuti, que é ginecologista e obstetra. Bom, a gente vai ver um pouquinho agora algumas imagens da máquina que tem, então, a distribuição de absorventes lá no Paraisópolis. Eu vou pedir para o Marcelo, o nosso diretor, colocar um pouquinho dessas imagens até para você comentar. Como que é essa máquina, ela distribui, ela deixa ali a pessoa, como que ela faz? Ela tem um cartão, como que ela tira, enfim? Ela recebe uma tagzinha, né, que é cadastrada. Então, a Luana, que é do Fluxo Sem Tabu, nos doa essa máquina, então ela tem um controle lá, ela consegue saber, né, quais mulheres estão tirando todo mês. Então, ela faz um cadastro, né, socioeconômico lá com a gente, e ela vai lá retirar todo mês 2 pacotes de absorvente. É como se fosse uma máquina que tem de refrigerante, doces no metrô. Uhum. E aí, a diferença é que lá no metrô tem que pagar, e lá não, ela só digita o número, escolhe o tipo de absorvente que é com abas ou sem abas, e ela retira ali 2 pacotes de todo mês. Uhum. Vocês produzem esses absorventes? Como funciona? Não, a gente não produz esses absorventes só através de doações, tanto da Luana do Fluxo Sem Tabu ou de outras pessoas, principalmente pessoas físicas que mandam pra gente. A gente uma vez queria muito produzir os absorventes mesmo, mas não dava porque a matéria-prima acaba sendo um pouco caro, então a gente ia ter um pouco de custo muito alto, mas como a nossa associação é sem fins lucrativos, a gente decidiu não fazer por uma questão assim, né, de financeiramente. Mas hoje a gente também acaba recebendo um pouco de doação de absorvente de pano e aquela calcinha absorvente, só que as mulheres não aderem muito porque em Paraisópolis tem uma questão da falta de água. Então, uma calcinha só absorvente não daria para elas teriam que ter umas 3 ou mais calcinhas. Sim. E elas optam mais pelo absorvente descartável por conta dessa questão também da falta de água. Uhum. Doutora Albertina, né, tantas dificuldades assim, né, numa comunidade, uma comunidade imensa como Paraisópolis, né, tem a questão então, do custo, por exemplo, para se fazer o absorvente, já é complicado, tem as outras opções, mas aí tem essa outra questão da água. É preciso olhar para essa população com um olhar mais atencioso, não é, doutora? Eu fico muito emocionada de ver a Flávia, porque, claro, quando eu tinha a idade dela, eu também lutava. E eu nem posso acreditar que a gente conseguiu tantas conquistas, mas elas são muito poucas. Eu me lembro que eu participei do encontro de comunidades na época, era os anos 80, das
das favelas, na época que se chamava, na verdade, se eu dissesse naquela época da dignidade íntima, nem dava, mas a gente falava da saúde da mulher, da questão dos exames, da questão das questões psicológicas, da diferença entre o homem e a mulher. Eu não aceito que é caro Claro, é caro para a comunidade, mas para o governo, pelo amor de Deus, quanto que custa o absorvente? Quanto que custa? É nada perante tantos remédios. Então, eu entendo que essa forma que a Flávia traz, essa fábrica de absorventes, ela devia existir em vários outros lugares. E acho que esse exemplo exitoso. Uma das coisas que, como eu dirijo o programa do adolescente do Estado de São Paulo, eu vou levar para mim essa reivindicação da fábrica. Ainda dizer, tem lá em Paraisópolis essa fábrica. Então, parabéns às pessoas de Paraisópolis. E eu gostaria, a Flávia me fez um convite em off, mas agora eu quero me comprometer. Duas coisas. Repete o teu convite, porque eu quero me comprometer aqui perante a lei. Claro. Pode fazer o convite, Flávia. Está convidado lá em Paraisópolis, bater um papo com as minhas mulheradas lá e também com as nossas adolescentes, levar informações, porque é a informação que transforma. Então, você vai estar super convidada e super bem acolhida. E desde já te espero lá, viu? Em rede nacional, aqui, ó, a UA já. Viu? Se você não for, doutora, já sabe. Então, estou fazendo em rede nacional. Eu tenho muito carinho, há muitos anos, acho que há uns 25 anos atrás, 20 anos eu já tive em Paraisópolis, mas, neste momento, eu acho que ter pessoas lideranças que já estão trabalhando com esse tema, eu quero, sim, contribuir. Então, fazer uma roda de conversa, que a gente possa gravar essa roda e possa colocar também em vários lugares, na própria Secretaria de Saúde, para estimular outros lugares. E outra coisa, vamos fazer um convite aqui. A gente tem a Casa do Adolescente de Pinheiros, que vai até 25 anos. Então, a partir de agora, eu vou dar meu telefone particular para Flávia. Mas se você tiver uma mulher até 25 anos, que é da minha responsabilidade, e pode mandar para a Casa do Adolescente de Pinheiros, que lá nós temos serviço ontológico, temos serviço psicológico, nutrição, atendemos meninas e meninos. Então, tudo bem, aí vocês vão dizer, vai estourar o atendimento, ótimo, é isso que eu quero, que fique na rua uma grande fila de adolescentes, mas eu tenho certeza que se acontecer isso, a gente vai dar conta. Então, Flávia, eu fico muito emocionada com a sua fala, com o seu jeito. É muita emoção. Para quem fez uma luta, ver que vocês vão continuar com muito mais força e muito mais acesso através das redes sociais. Muita emoção, Flávia, pelo seu trabalho. Muito obrigada, doutora. Pode deixar. E eu vou lá conhecer. Eu já ouvi falar muito do trabalho lá da casa. Então, eu vou lá conhecer e vou mandar mulheres. Pode ter certeza, viu? E até... Não, pode levar. Doutora Albertina, a senhora tocou em assuntos que a mulher ela precisa de um cuidado diferenciado, a saúde da mulher. Sim. A gente fala da dignidade íntima, está tocando no assunto da questão do absorvente, mas tem também a questão, por exemplo, da cólica. Quantas meninas ali deixam de ir para a escola ou quantas mulheres não conseguem ir para o trabalho porque não tem um remédio, né? Não tem um remédio que não é tão barato, inclusive, um remédio que faça um efeito para tirar a cólica, para você conseguir realmente ter um dia sem tanta dor, não é um remédio barato. Então, eu queria que a senhora falasse disso também. Tem a questão do absorvente, mas tem outras questões envolvidas. Então, primeiro, a menstruação ela tem que ser um ato natural. Você não pode mastigar e tendo dor. Quer dizer que alguma coisa está em torno dos dentes, em torno da
boca. Então, menstruar com dor, primeiro, não é normal. Nenhuma mulher devia aceitar, estou naqueles dias e estou incomodada. Não. Aqueles dias são dias normais no cotidiano da mulher, que vai ficar 35 anos, 40 anos com aquela situação. Então, menstruar bem influi. O fato de você ter alguns alimentos anteriores à menstruação, o que você deve fazer durante a menstruação, o que você não deve fazer. E outra coisa, o diagnóstico. Muitas mulheres, e é 10%, têm endometriose, e elas caem, né? Elas tomam medicação. Então, o que tem de mulher? Vou para a enfermaria, vou não sei o quê. Porque, na verdade, todo mês esse medo da dor. Então, dor, eu como ginecologista há mais de 40 anos, não aceito, é uma dignidade menstrual também, ela ter o conhecimento de como é que é a sua menstruação, quais são os sintomas, e que ela possa ter acesso a tratamentos simples, como o fato de uma cólica que pode ser disfuncional, que pode ser alterações hormonais, mas também pode ser uma doença, como endometriose, que pode fazer com que ela fique estéril e tenha cistos no ovário. Então, essa mulher tem que saudar a menstruação como um direito dela de ser diagnosticada, atendida e, veja, não tem nenhum bioma, não tem nenhuma mudança climática tão forte como a menstruação. A mulher é uma na menstruação, ela ovula e no final. Então, a questão ambiental, né, do ambiente da mulher interno, que ela tem que ter esse direito de ser respeitada e preservada. Flávia, fala um pouquinho disso para a gente, né? Talvez a gente escutou desde que menstruou, olha, dor é natural, tipo a cólica e tal, e de repente escutar de uma referência na área da saúde, nessa área, não é normal você sentir dor. E de repente as mulheres no Paraisópolis estão sofrendo aí, sim, se privando de muitas coisas e podem estar doentes, podem estar com uma doença que não viram por falta de exames, por exemplo. Sim, é um ponto muito importante essa questão, porque assim, eu falo que a gente ainda tem muito que melhorar na questão pública, principalmente nas UBS, dentro das comunidades, né? Então, assim, a gente vê que as mulheres, elas querem fazer exame porque existe muito essa questão da cólica, mas quando ela chega na UBS, ela tem que chegar às 5 horas da manhã para garantir uma vaga, senão ela não consegue passar, ou ela fica, tipo, até 7 horas da manhã, chega às 5 horas da manhã, fica até 7 horas da manhã e não consegue uma vaga, e ela acaba desistindo ali, e ela fica lidando com a dor, e não é uma coisa normal. Então, a gente tem tratado muito, assim, tem feito parcerias com algumas empresas, laboratórios, para que as mulheres possam fazer exames, né, para descobrir o que realmente está acontecendo. E o caso da endometriose é uma coisa muito forte também, né? Então, assim, a gente faz com que as mulheres, orientam que as mulheres devem procurar médicos, hospitais, mas quando ela vai chegar na ponta, que é a UBS, ela tem que ficar mais de 4 horas. Ou ela tem que marcar uma consulta daqui para 2 meses. E ela tem que lidar com essa dor daqui até 2 meses. Então, dentro da associação, a gente tem feito um trabalho muito forte com algumas empresas privadas, laboratórios, para que as mulheres possam realizar esses exames. Mas, infelizmente, a gente não consegue atingir 100%, a gente atinge ali um máximo de 20% das mulheres, porque a demanda é grande, né? E, mais uma vez, a gente somos violentados, porque a gente não consegue ter um acesso à saúde pública de qualidade, a gente, mais uma vez, é esquecido. Então, assim, acho que ainda tem muito que melhorar, principalmente lidar com a dor, né, tá misturada, e ainda fora os tabus, outras coisas que a gente tem que escutar todos os dias, tá na TPM, tá no Chico, que ela tá virada. Então, tem muita coisa ainda a ser melhorado. E até, doutora Albertina, a senhora comentou no bloco anterior, essa até falta de respeito, né? Os meninos às vezes pegam os absorventes das meninas e começam a brincar com isso, ou essas expressões agora que a Flávia disse, tá naqueles dias, nossa, tá nervosa e não sei o quê. É preciso falar sobre esse assunto, né? A menstruação é uma coisa muito natural, toda mulher passa por isso. Então é preciso que todos entendam, principalmente aí já falando com os homens, e isso é aprendido na escola também, não é, doutora? Em casa, lógico, mas na escola precisa falar também, né? Eu acho que hoje nós temos
a melhor política do mundo em saúde, que chama o SUS. O Sistema Único de Saúde, que eu tenho muito orgulho de ter ajudado a desenhar, não me conformo. O SUS tem que ter uma forma diferenciada para atender as mulheres em todas as fases da vida. Aquela mulher que começou a menstruação e aquela que terminou, porque a menopausa também é um tabu. E não pode ser motivo de chacota. Está naqueles dias. Quer dizer, muitas situações simples, como as mulheres, aquela mulher que não quer ter relações da menstruação e é muitas vezes obrigada pelo marido. Não é que seja problema, se ela não quiser. Se ela não quiser e for obrigada a ter, é um problema. Então, coisas simples. E assim, o que são os atrasos? O que um fluxo de mais tempo representa? Nós temos as UBSs, temos médicos de família. É preciso que o SUS ouça as mulheres, crie um canal maior, né? E crie situações exitosas. A fala das mulheres, a fala da Flávia, a fala de tantas mulheres, isso não consigo ser atendida. Eu vou às 5 horas, não tenho. Não dá para eu faltar toda hora no meu emprego e ter um atestado. Um atestado por quê? Que está com cólica menstrual? Ninguém vai aceitar. Então, é preciso um pronto-socorro, um plantão de emoções. A plantão de emoções, e é preciso um canal. Dá para atender. Esse canal que a gente abriu na Casa do Adolescente, mas veja, tem 20 casas do adolescente no estado. A gente queria que tivesse em cada região a casa do adolescente, não. A saúde da mulher sendo atendida. Não é pouca coisa. Eu estou com cólica, eu preciso ser vista. Por que a cólica renal é vista? Por que a dor no peito é vista? A cardiologia? Não, é tudo. E se a mulher está angustiada, eu estou com angústia, porque eu fui agredida. E a questão da violência doméstica, que passa desapercebida. Todas essas questões da mulher têm que ter um pronto atendimento. E, doutora, até a senhora comentou sobre esse diagnóstico rápido também, né? Uma adolescente que começa a ter, então, dores. Se ela for já diagnosticada previamente, começa ali um tratamento, o que pode, de que maneira pode ajudar quando ela virar uma mulher mesmo, ter ali, decidir, por exemplo, engravidar? Então, uma das coisas importantes, tem muitas meninas que dizem, tenho dor, eu desmaio, de todas as classes sociais. Bem, aquela que tem acesso, ela pode fazer vários exames. Aquela que não tem, vai tendo essas situações. Então, um simples tratamento pode se tornar, quando essa mulher tiver 28, 30 anos, um tratamento complexo, onde ela pode necessitar de uma cirurgia corretiva, e que não é qualquer profissional, é a videolaparoscopia, é a colocação de um DIU especial. Então, por que não começar agora a situação de prevenção? Além de ser um direito e um benefício para as mulheres, quem lidar com a economia vai entender que financeiramente é melhor para o país ou para o Estado. Sua opinião também em relação a isso, né? Muitas mulheres depois acabam sofrendo problemas muito graves ou o sonho ali de serem mães, sim, até com dificuldade, ou às vezes até interrompido, né? Por conta de um tratamento que demorou para começar. Isso mesmo, a falta de acesso, né? Eu tenho um caso na minha família, né? Eu tenho uma tia que ela descobriu que tinha endometriose e aí por muito tempo ela sentia muito dor e quando ela descobriu já era tarde, ela estava com quase um câncer, né? Praticamente no ovário e o sonho era ser mãe. E, infelizmente ela não vai poder realizar esse sonho da forma que ela queria, né? Ela vai adotar, mas se ela tivesse descobrido antes, mais cedo, ela poderia ter uma filha, poderia ter um filho, ter construído uma família do jeito que ela sonhou. Então, o acesso, a gente precisa ter acesso, sabe? A gente precisa garantir que as nossas mulheres façam um exame de qualidade e com segurança também, né? A gente vê muito essa questão, assim, dos abusos sexuais, abusos que acontecem dentro de hospitais, infelizmente.
e também dar essa segurança para as mulheres e também que elas possam ser livres, que elas possam escolher, né, se elas vão querer ter filho ou não, se elas podem escolher, que às vezes tem informações que as mulheres não sabem, que elas, por muitas vezes, elas acabam tendo vergonha de não querer fazer um exame ginecológico com homens, né? E ela acha que, tipo assim, ela é obrigada a fazer com aquele enfermeiro ou médico, mas porque ela não sabe que ela pode fazer, que ela tem o direito de escolher de fazer com uma mulher, né? Então, eu acho que acesso a informações é o principal passo e ter mais políticas públicas, que o governo possa olhar para isso, de fato, né? Que a gente não possa ser apenas mulheres que apenas têm que reproduzir e aquelas que não podem reproduzir. Então, a gente precisa que a sociedade se olhe para a gente, pare de nos julgar, pare de nos colocar pesos e colocar as coisas que não nos cabem e respeitar as nossas decisões. Uhum. Sobre a atuação até da associação, esse tipo de informação vocês acabam levando também para as mulheres? Você percebe a fragilidade? Porque quando não se tem informação, você se torna mais frágil mesmo, né? Você não avança, você permite algumas coisas contra você. É isso que vocês também atuam com informação? Sim, a gente atua muito forte com a questão da informação. Então, tudo que a gente pode trazer de informação para essas mulheres, a gente convida pessoas especialistas para levar, né? E quando os especialistas que a gente quer que não pode estar lá, a gente manda para as redes sociais, manda para os nossos grupos do WhatsApp. Em Paraisópolis existe uma comunicação muito boa entre as pessoas, né? Graças ao movimento chamado Presidente de Rua, onde a cada 50 casas existe um morador voluntário. Então, a informação ela se difama de uma forma muito mais rápida para as pessoas. Então, a gente preza muito para essa questão da informação, também da prevenção, né? Um exemplo que eu dou muito, todo ano a gente tem a carreta de mamografia. E muitas mulheres nunca tinham feito o exame de mamografia. E recentemente, né, no ano passado, duas mulheres já, tipo assim, com quase 60 anos, descobriram que estava com nódulo no peito, né, e essa semana estão realizando agora uma cirurgia. Uhum. Mas se elas, tipo assim, tivesse feito um tratamento antes, tivesse descoberto antes, não ia precisar tirar os seios, né? Então, essa questão de levar a informação e a oportunidade de realizações de exames como esses. E assim também como existem mulheres que vieram do Nordeste e do Norte que nunca passaram no ginecologista, né, do acesso à informação de como tomar um anticoncepcional, né? A gente já viu histórias lá de mulheres que tomavam um anticoncepcional, ela tomava um e o parceiro dela tomava outro. Então, assim, porque ela não tinha acesso à informação, não sabia ler, não sabia escrever. Então, a gente preza muito para essa questão da informação e do acesso. Uhum. Isso pode mudar a vida, né? Pode mudar a vida, com certeza. Tipo assim, as pessoas acham que assim, como é que a pessoa não sabe tomar um anticoncepcional? Gente, existem mulheres. Você olha assim para a região do Nordeste, esses lugares que a roça, assim, que não tem nem acesso à internet, existe um monte de meninas que, tipo assim, não sabe não sabe que é pobreza menstrual, que ela se encontra naquela pobreza menstrual, que está sofrendo sendo vítima de alguma violência, porque ela não tem acesso à informação, né? Eu vim da Bahia, então eu falo isso, né, porque eu sofri na pele, porque não ter acesso à informação, de ser um tabu, de falar para minha avó que eu menstruei pela primeira vez, de amigas minhas não entender porque estava sentindo cólica, porque achava que não era um processo natural. Né? Então, o acesso à informação, ela muda, ela transforma. E eu falei muito nisso em Harvard, no MIT. Eu fui a primeira brasileira a falar sobre o combate à pobreza menstrual lá no MIT. E aí, como existe a pobreza menstrual em outros lugares, né? Existe a pobreza menstrual em outros países e a gente acha que é só nas favelas do Brasil, né? Como eu já ouvi, é só no Brasil que existe isso. Não, existe isso mundo afora e existem outras pessoas, outras mulheres e até homens. Tinha um homem da África lutando muito para essa questão da pobreza menstrual, porque ele não aguentava mais ver as mulheres sofrer porque não tinha acesso à informação, não tinha acesso a itens básicos. Uhum. É uma situação ainda que vai se precisar de muita conversa, mas Sim. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Afinal de contas, você está levando isso para lá e está representando o Brasil no mundo, é isso? Isso, eu fui, né, ano passado, não, 2022, eu fui a primeira brasileira a falar sobre pobreza menstrual, junto com outros países, tinham todos os países dentro do MIT, e a gente estava discutindo, né, como as políticas públicas poderiam melhorar e também como as mulheres poderiam ter mais voz dentro desses espaços. Bacana, parabéns. Obrigada. Bom, nosso programa está chegando no finalzinho, mas eu quero deixar a oportunidade, então, para as nossas entrevistadas darem as considerações finais. Eu quero agradecer a participação da doutora Albertina, que sempre aceita, né, o nosso convite e traz informações tão importantes, alertas tão importantes, o cuidado e o carinho que ela tem
né, com a saúde pública e, em especial, as mulheres e aos adolescentes. Doutora Albertina Duarte Takeuchi, que é ginecologista e obstetra, muito obrigada pela sua participação. Bem, eu que agradeço, eu sempre aprendo e quero dizer que o programa do Estado de São Paulo, ele é considerado um modelo porque reduziu a gravidez na adolescência em 69% e principalmente reduziu a gravidez de 10 a 14 anos em 63%. Mas nós temos 1.000 meninas que engravidaram, é o índice menor do Brasil. Mas veja, 1.200 meninas que engravidaram de 10 a 14 anos é um dado para refletir. Então, quando a mulher trabalha com o direito à sua menstruação, o direito a exames, o direito a fazer avaliações e não aceitar que tudo é normal, ela realmente tem um empreendedorismo pessoal e passa a aceitar que nenhum homem pode mandar-me, ninguém pode ser discriminado, eu não posso ser discriminada, eu não posso sofrer violência doméstica ou violência psicológica. Eu acho que num país que nós temos 3% de analfabetos, uma mulher não saber como tomar pílula é uma responsabilidade da educação, da cultura, da saúde. Então, eu estou numa casa de leis, que hajam muitas emendas parlamentares, muitas leis que façam com que a mulher de 2025 ela possa ser um exemplo para o Brasil e para o mundo. Obrigada, doutora. Também agradeço, Flávia Rodrigues, presidente da Associação das Mulheres de Paraisópolis. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, justamente poder aprender muito com a doutora e esperar ela em Paraisópolis para levar essas informações que são muito importantes, né? E que a gente possa levar informações para quem mais precisa e mudar a realidade de tantas mulheres que precisam. Talvez são informações básicas, mas conseguem transformar muito a vida das mulheres, principalmente as mulheres das periferias do Brasil. Obrigada. Bom, a Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.